mais magrinhos, estes mais gordinhos, mas a idade é a mesma. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Gostava de convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias para me acompanhar no livro do Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. É muito mesmo bom ver os irmãos. Já senti aquela grande saudade dentro do meu coração. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou iniciar no versículo 11 até o 18 para encurtar a leitura. Depois, muito possível, falarei um pouco atrás, neste mesmo capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de monstro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Amém. Oramos ao Senhor. Pai, que bênção é e prazer para nós estarmos na Tua casa, Senhor, para agradecer o Teu nome, levar-te, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Que é uma alegria, Senhor, quando nos vemos uns aos outros, Senhor, e estamos unidos no mesmo espírito, Senhor, no mesmo sentido, Senhor, a adorar o Teu nome, a receber a bênção que Tu tens para com nós, Senhor. Ajuda-me, Senhor, nesta hora, Senhor, a falar aquilo que queres que eu fale para o Teu povo, Senhor. Nós possamos ser daqui abençoados, Senhor, e glorificando e exaltando o nome de Jesus. Continuando, Senhor, nós oramos, Senhor, pedindo pelos Teus servos que colocaste na frente deste trabalho, Senhor, como Pastor Rob, Erica, Pastor João, Senhor, também Pastor Rafael, diáconos, Senhor, que trabalham na Tua obra, e todos que servem-te, Senhor, com um coração alegre e humilde e honesto para diante dos Teus olhos. E tudo isso eu te peço no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos falar no dia de Pentecostes, amados irmãos. Então, naquele dia de Pentecostes, Israel se encontrava em festa, iniciando a grande festa de Pentecostes com recordações do Sinai e com ações de graças pela colheita de trigo. Homens piedosos, vindo de todos os lados, de todas as nações, encaminhavam-se uma vez mais à sua querida cidade de Sião, para ali celebrar os feitos de Deus e adorar no seu templo. Era isso que o povo fazia. Vieram de todos os lugares, de todas as cidades, aldeias, nações, para adorar o Senhor no templo, na festa de Pentecostes. E assim fizeram para celebrar os feitos de Deus e adorar no seu templo. Os filhos de Israel chegavam dos lugares mais remotos
para ir a Jerusalém. Os peregrinos caminhando, vindo, cantando, para trazer a alegria à cidade do Rei, Jesus, Jerusalém. Mas nesta cidade, ou nesta mesma, havia lá uma grande inquietação, mesmo depois da morte de Jesus. Porque ele continuava, Jesus, a ser o principal assunto de Jerusalém, o principal assunto de Israel. Jesus ainda hoje é o principal assunto da igreja de Jesus. Jesus ainda hoje é o principal assunto da cidade de Fall River. É o principal assunto de todas as nações. É o principal assunto do mundo inteiro. Porque Jesus é aquele que formou, criou todas as nações deste mundo. Jesus é tudo poderoso e então ele era falado em toda a cidade que ele foi morto, ressuscitou e está vivo. Jesus foi morto, ressuscitou e está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Porque no Evangelho de São João, no capítulo 17, fala a palavra do Senhor que Jesus ora por si próprio, Jesus ora pelos discípulos e ora pela igreja e continua orando pela igreja. Aonde? À direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, continuando orando pelo seu povo. Porquê? Para que nós possamos andar de dia a dia em santificação para diante de Deus, porque um dia Ele nos vai buscar. E este dia está muito breve, amada igreja, prepare-te, igreja, que Jesus está voltando para o seu povo. Hoje é dia de santificação, hoje é dia de salvação, porque Jesus vai voltar em nome de Jesus. Creia, igreja, que isto é pura de verdade. Se há alguma coisa verdadeira neste mundo, é que Jesus vai voltar, tanto para aqueles que o louvam e tanto para aqueles que o zombam. Ficam atrás, podem zombar, mas Jesus vai voltar. Aleluia! Nesta cidade havia aquela grande inquietação, mesmo depois da morte de Jesus, porque era isso que os discípulos pregavam, a ressurreição de Jesus. E os saduceus nunca creram na ressurreição de Jesus. Ainda hoje não. Mas nós, pelo sangue, pela graça de Jesus, cremos que Jesus ressuscitou e está vivo. Assim houve uma grande dissensão e divisão entre o povo por causa de Jesus. E a contenda aumentava ainda mais ao saberem aquelas autoridades, os judeus zombadores, ao saberem que quase 120 discípulos se encontravam nesta mesma cidade. E então as autoridades judaicas observavam continuamente a não permitirem que eles causassem, os discípulos, aqueles 120 discípulos, causassem qualquer confusão ao povo e foram limitados em suas atividades e até de fazer orações no templo. Não importa o que o povo diz, o que faz e o que quer de nós. Nós, se podemos confundi-los, vamos confundi-los, mas é que é a palavra verdadeira de Deus. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Amém. E assim como não puderam os discípulos, ou quase 120 discípulos, orar no templo, porque era dia de festa, onde havia várias e várias nações, multidões de pessoas naquela festa, e então as autoridades fizeram tudo o possível para segurar os discípulos de Jesus, para não falar na ressurreição de Jesus. Mas a igreja de Jesus, nem que se levante todos os demônios do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque vamos proclamar a ressurreição de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias!
E assim, os discípulos, como não puderam ir ao templo, reuniram-se num cenáculo, numa sala, ali esperando o quê? No mesmo lugar, com quase 120 corações que palpitavam como um só, unidos, juntos. É isso, hoje, amada igreja, que nós mais precisamos, é de ter os nossos corações palpitando, mas como um só, vivendo só no mesmo espírito, porque nós somos os membros da igreja de Jesus. Por enquanto, ainda não somos a igreja. Não haja confusão. Somos membros da igreja de Jesus. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, aí já não somos membros, somos a igreja de Jesus. Aleluia. Então, ali unidos, aqueles corações palpitavam, de tal maneira que, assentados, guardavam a promessa que vinha do alto, o poder de Deus, aleluia. Eles guardavam sentados em oração, guardavam sentados orando, com os corações palpitando pela promessa de Jesus, que Jesus prometeu. E quando Jesus promete, Ele garante a vitória. Então, eles esperando lá, naquele cenáculo, juntos, esperando o poder de Deus, esperando que descesse o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Todo-Poderoso sobre eles. E assim aconteceu. Naquela manhã maravilhosa, o Espírito Santo desceu sobre eles, para quê? Para dar ousadia, poder, autoridade aos discípulos de continuarem a testificar do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e aos confins da terra. Nós temos o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, não só aqui em Fall River, mas em New Bedford, em Providência, no outro lado do oceano, onde for, pregamos e falamos de Jesus, não pelo nosso poder, mas pelo poder que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esta palavra vai ser proclamada até os confins da terra. Não é só em Jerusalém, nem em Samaria, nem em Judeia, mas até os confins da terra. Esta palavra vai chegar ao fim do mundo antes da volta de Jesus. Mas vai ser muito rápido, porque já falei, Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E assim, de repente, eles estavam ali, juntos, unidos, naquele cenáculo, e de repente veio do céu aquele vento impetuoso, intenso, penetrante, e aquelas vozes levantaram em alta voz, em oração ao Senhor, louvando, glorificando o nome do Senhor. E assim, de repente, naquele mesmo instante, o recinto foi tomado de silêncio humano. Os discípulos se calaram. Houve silêncio humano, mas houve barulho espiritual. O fogo de Deus desceu. O vento, como o vento desceu sobre os discípulos e soprou naquele lugar, que todos foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em línguas, foram cheios do poder de Deus. E a igreja hoje vai sair daqui cheia do poder de Deus, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade, para a sua glória. Louvado seja o seu nome, aleluia. É chegada a hora, o som como de um vento impetuoso e poderoso invadiu o cenáculo e encheu toda a casa onde estavam sentados. E ali foram vistas o quê? Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pesaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os concedia a falar. Quando desce o poder, a glória de Deus naquele lugar, milhares e milhares de judeus que estavam ali ao redor, olhando e vendo aquilo que estava a acontecer diante do cenáculo, e ouvindo aquilo que ia acontecer, o poder, aquele vento, aquele ruído, como um remoinho,
entrou naquela casa, invadiu aquela casa, encheu os discípulos, cheios do Espírito Santo, e todos falaram em línguas. Houve um barulho. E aqueles judeus que estavam ali ao lado, que viram em frente ao cenáculo, vendo aquele momento maravilhoso, ficaram perplexos e atônicos, atraídos pelo som daquelas línguas estranhas, flamejantes. Foi um mistério. Aquilo foi um mistério. Mas eu quero que os irmãos entendam, que assim que estão entendendo, aquilo foi um mistério, aquele vento que veio, aquelas línguas como de fogo. O povo, aqueles judeus, ficaram atônitos e perplexos, atraídos por aquele som e por aquelas línguas flamejantes. Isso foi um mistério, mas havia mais além. Foi mais do que isso. Foram as diversidades, línguas diferentes. Porque é maravilhoso e maravilharam-se, perguntando até uns aos outros: o que quer dizer isto? Nós, se reparamos bem na palavra do Senhor e meditamos, vamos ver que eles não ficaram tão perplexos pelas línguas de fogo, ou como de fogo, e pelo vento. Porque, provavelmente, é muito possível que estes judeus, este povo, essas multidões, já tivessem ouvido do vento no Antigo Testamento. Aquele vento forte e poderoso na caverna de Elias. Muito possível que eles tivessem ouvido já do fogo do Antigo Testamento. Isso não era coisa nova para eles. Eles viram falar do fogo da nuvem no deserto. A visão de Ezequiel, outra nuvem de fogo. Os carros de fogo e os cavalos de fogo que vieram buscar Elias. Isto tudo eles estavam a par em conhecimento. Das línguas, não. O que quer isto dizer? As diversidades de línguas, foi isso que fez o povo atônito e perplexo. E então olharam uns para os outros. O que quer isto dizer? Não se preocuparam muito com as línguas, que foi mistério, que as línguas como de fogo, nem aquele vento impetuoso. O que quer isto dizer? Línguas estranhas para os estrangeiros. Essas línguas para nós também não são estranhas, porque somos um povo que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? O mistério do som, como de um vento impetuoso, e vir aquelas línguas repartidas como que de fogo, foi muito impressionante para este povo de diferentes nações, mas provavelmente, como eu falei, já passaram por isto tudo, viram pelo menos as histórias do Antigo Testamento. Até virem da história quando o povo estava a construir a ponte para a Babilônia. Na Babilônia, a ponte de Babel. Mas aquelas línguas, aquelas histórias que eles viram da ponte de Babel, ou da torre de Babel, se é que é, eles também viram que houve línguas, mas línguas de confusão. Confundiu o povo com línguas, para eles se confundirem e separar-se. E o povo separou-se, porque não entendiam uns aos outros. Mas aqui não. Quando o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus descer do alto sobre os discípulos e eles começaram a falar em línguas, o povo, as multidões, entenderam. Eles estão a falar nas nossas próprias línguas. Não houve divisão. União. 3.000 almas vieram para o Senhor. Uniram-se nas línguas estrangeiras, nas línguas estranhas. Porque quando vem de Deus, Deus quer unir. Porque Deus quer que o homem seja humilde e adore ao Criador. Mas, infelizmente, menos quer que o Criador adore à criação. Não, a criação é que deve adorar ao Criador. Aleluia. Então falaram, o que quer isto dizer? Ficaram confusos naquela língua, mas maravilharam-se diante do ocorrido, na confusa, porque cada um devia falar na sua própria língua nativa, então perguntavam, o que quer isto dizer? Não são estes homens galileus, seguidores de Jesus, o Nazareno? Esta foi a pergunta
concernente à manifestação das línguas pelo Espírito Santo. Eles fazem essas perguntas. O que quer isto dizer? Isto foi a multidão. E agora os discípulos tiveram que responder, pelo menos um dos discípulos responder. Mas os discípulos, em outra hora, também fizeram esta mesma pergunta. Quando Jesus estava falando com eles, Mateus, creio que é capítulo 16, não me recordo o versículo. No capítulo 16 de Mateus, creio eu, Jesus estava a falar, a dizer, por um pouco não me vereis mais. E depois, por um pouco, me vereis. E os discípulos ficaram, o que quer isto dizer? Os discípulos falaram exatamente as palavras da multidão. Então Jesus explicou-lhes, não me vereis por um pouco, é a minha morte. E depois me vereis, a minha ressurreição. Os discípulos não compreenderam. E então, o que quer isto dizer? Assim foi a multidão. O que quer isto dizer? E então Pedro levantou-se, não foi? Pedro levantou-se com os 11 e respondeu com duas respostas. Porque havia dois povos lá. Havia os zombadores e estes que se maravilharam com a presença do Espírito do Senhor. Então Pedro levantou-se com os 11 e com de toda a multidão e com duas respostas para dois povos diferentes. A primeira foi para aqueles que compreenderam as grandezas de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E Pedro falou, varões judeus e todos vós que habitais em Jerusalém, nos últimos dias disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os idosos terão sonhos. No livro de Isaías, Deus falou, derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus tem bênção para nós, tem bênção para os nossos descendentes, para os nossos filhos, nossos netinhos, nossos bisnetos, nossa família, porque Deus vai derramar o seu poder. Deus vai derramar o Espírito Santo neste lugar. Vai haver novamente um avivamento neste lugar. O poder de Deus está neste lugar para abençoar, para transformar, para curar, para salvar. Aleluia! Deus está aqui neste lugar este dia. Deus tem grandes coisas ainda para fazer. O mais ideal para nós é segura a tua fé, confie no Senhor, crê que Ele faz, crê que Ele pode, crê que Ele é o grande Jesus, o grande Jesus, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Estou sentindo o Espírito Santo neste lugar. Deus quer abençoar, aleluia, amada igreja. Troca o teu coração de ferro, de pedra, para um coração de carne, para Deus habitar, para Deus trabalhar dentro de nós. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, santo e maravilhoso o teu nome. Aleluia, 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 Espírito Santo. Oh, xaramacira, aleluia. Há igrejas ainda hoje que querem controlar o Espírito Santo do Senhor. Ninguém controla o Espírito do Senhor. Se Deus quer falar, Ele fala. Se Deus quer abençoar, Ele abençoa. Ele é o Todo-Poderoso. O que nós precisamos é dar liberdade ao Espírito do Senhor e Ele vai operar. Aleluia. Se é na enfermidade, Ele vai curar. Se é na vida financeira, Ele vai abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, santo, maravilhoso é o teu nome. Aleluia. Deus vai abençoar não só nós, mas toda a nossa descendência. Crê no Senhor. O inimigo até pode vir nos chatear por um pouco. E é isso que ele faz. Quer destruir famílias, mas crê no Senhor. Nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso querido amado Salvador, Redentor das nossas almas,
Este veio para nos dar vida e vida e vida e vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A segunda resposta do homem usado por Deus para os zombadores que zombavam, estão embriagados. Pedro cheio de poder. Mas começa a pensar aqui, não é este Pedro, não foi este Pedro que outrora negou o seu mestre, teve medo de uma simples criada. Agora um homem desses que se encontra em frente de multidões, de milhares e milhares de pessoas, não tem medo de se levantar e falar do poder de Deus, das grandezas de Deus, da ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Ele liberta diante daquela enorme multidão. Se estamos cheios do poder de Deus, não há nada que nos possa parar ou calar de falar nas grandezas do Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Há zombadores, nós vamos te calar em nome de Jesus, igreja. Nós vamos confessar, vamos calar os zombadores em nome de Jesus. Servimos um Deus bom, maravilhoso e poderoso, verdadeiro, aleluia. Segunda resposta para os zombadores, falou Pedro, cheios do poder de Deus. Seja-vos isto notório, escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Judeu nenhum tocava em vinho antes do meio-dia, depois da primeira refeição. Em outro tempo, a primeira refeição do judeu era às 9 horas da manhã e alguns já tomavam vinho. Mas aqui, 9 horas da manhã, eles não estavam em casa nem estavam comendo. Estavam comendo, mas era uma comida espiritual, aleluia. Bebendo um vinho novo, espiritual. Oh, Santo Deus! Aleluia! E a festa continuou. Uns glorificando, levando o nome de Jesus, e outros zombavam. E todos estavam comemorando o dia de Pentecostes. E isso sugere esta palavra, novamente. O que quer isto dizer? O que significa Pentecostes? Pentecostes, há uma palavra poderosa, nós sabemos que é o dia que Deus enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, mas é mais do que isso, é muito importante. O dia de Pentecostes usavam em 2 maneiras diferentes. Os religiosos comemoravam Pentecostes de uma maneira e os cristãos de outra. E agora que veio falar. Mas para entrar no Pentecostes, veio ter que entrar no calendário judaico. E aonde se encontra esse calendário judaico? Na palavra de Deus. O livro de Levítico é um livro tão importante, tão poderoso, que se lermos o capítulo 23 de Levítico, vamos ver o esboço, a obra do ministério de Jesus. Aí é que está. Levítico 23. Eu vou falar isso detalhadamente para os irmãos, falar no capítulo e no versículo, se os irmãos quiserem provar. Vai à palavra de Deus e vejam. E leiam. Neste livro, Levítico, capítulo 23, lá encontramos o calendário judaico, as festas de Israel. Temos sabático, Páscoa, primícias, a ressurreição, expiação e a festa dos tabernáculos. Mas só vou falar em 3. Vou falar Páscoa, primícias e Pentecostes. Lá, neste mesmo capítulo, fala
da Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lá está escrito: Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Logo a seguir, temos as primícias. Festa da colheita e festa das semanas. Era isso que os religiosos comemoravam. As primícias, que significa a ressurreição de Jesus. As primícias, livro de Levíticos. Onde encontramos isso? Na mesma carta a 1 Coríntios. Só que é 10 capítulos mais à frente. Capítulo 15, versículo 20. Diz assim: Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, é as primícias dos que dormem. Lá está. E por último, Pentecostes, que se encontra em Atos, capítulo 2. Só que o Pentecostes, no livro de Levíticos, era para os religiosos. E eles iam comemorar no templo, era o Torá, a lei. Mas para nós que somos cristãos no dia de Pentecostes, comemoramos o poder de Deus, a glória de Deus, a descida do Espírito Santo, aquele que vem para batizar todo aquele que nele crê e falarão em novas línguas, para assim exaltar a igreja e exaltar e glorificar um nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Mas para terminar, no Pentecostes é uma formação da igreja. Foi aí que a igreja foi formada, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os 120 discípulos. Há uma salvação de quase 3.000 almas. Começa a igreja. É formação, não se esqueça, formação da igreja, onde os religiosos só comemoravam o Torá, a lei. Faz isso nesse dia, não faças isso nesse dia, não faças isso, faz isso e faz isso. Mas nós não. O que fazemos é adorar a Deus. É adorar a Deus, é levar o nome do Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! E é isso que nós ainda hoje comemoramos. No dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre todos os seus discípulos. Amém? Então, eu vou terminar. O que quer isso dizer? Amados, me escutais, vem juntar-te a nós. Faz parte desse Pentecostes. Aleluia. Como fizeram a multidão no dia de Pentecostes. Vem vir a palavra poderosa de Deus. Vem, aceita Jesus em teu coração como teu Salvador. E Deus Todo-Poderoso, que tudo vê e tudo sabe, te vai abençoar, te vai salvar e vai derramar a sua bênção sobre ti, tua família e toda a sua descendência para a honra e glória de Jesus. Deus vos abençoe rica e poderosamente. Aleluia! Assim terminei. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, como foi bom sentir a Tua presença neste lugar, porque Tu estás aqui, estás dentro de nós, Pai, porque a Tua palavra assim diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vive em nós, aleluia. E tem grandes coisas que vai fazer ainda em nós. Vai nos transformar mais e mais e mais ainda para a Tua glória. Santifica as nossas vidas, oh Pai. Abençoa cada um que aqui está. Senhor, desde o porteiro ao pastor, Senhor amado, continua operando, salvando. Enche este lugar com almas com fome e sede da Tua palavra. Enche este lugar com a Tua santidade. Enche este lugar com o Teu Espírito Santo, aleluia, para a honra e glória de Deus. Leva-nos aos nossos lares, Senhor. Abençoa as nossas casas. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Derrama o Teu poder sobre nós. Derrama o Teu amor sobre nós. Oh, Senhor, ajuda-nos para ser mais fiéis à Tua palavra. Faz-nos, Senhor, dar mais ouvidos à Tua voz. E quando falares, nós possamos responder. Fala, Senhor,
que o teu servo te ouve, aleluia. No nome de Jesus, aleluia, amém e amém. A graça de Jesus, o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco desde agora e para tudo sempre. E a igreja diz, amém. Deus vos abençoe. Honra e glória para o nosso querido